O Brasil descarta cerca de 4 milhões de toneladas de resíduos têxteis todos os anos. Pensando na reutilização deste e de outros materiais de difícil degradação, o pesquisador Hélio Elias desenvolveu em seu doutorado em Ciências Ambientais, sob a orientação do professor Nelson Antoniozzi, um tijolo sustentável. O material produzido com resíduos de mineração, de tecidos e garrafa PET é mais barato, mais resistente, tem maior durabilidade, possui menor preço de produção e comercialização. Uma pesquisa científica, ela nasce sempre de um problema. A gente sempre verifica um problema que seja significativo, que possa ter bastante impacto na sociedade, e aí a gente tenta resolver esse problema. Não é uma coisa muito simples fazer isso, mas um grande problema que a gente tem hoje no Brasil e em alguns outros lugares do mundo são os rejeitos de mineração. Nós já tivemos os acidentes de Mariana e Brumadinho aqui no Brasil, né? E para quem não sabe, nós temos outras 4 barragens que estão prontas para colapsar, como aquelas duas. E nós precisamos dar um jeito de aproveitar esse rejeito de mineração e fazer alguma coisa com eles. Então nós juntamos tudo isso, fizemos um tratamento físico-químico nesses materiais e conseguimos produzir tijolos que, se nós usarmos tudo aquilo que é produzido hoje de rejeitos de mineração e de plásticos, que pode ser captado de forma logística sustentável, a gente consegue construir residências para 2 milhões de pessoas por ano. O tijolo ecológico, ou melhor dizendo, o tijolo ambientalmente correto que nós estamos nos propondo a fazer, que foi desenvolvido ao longo da minha tese de doutorado, é feito a partir de 4 tipos de resíduos industriais. O primeiro deles é o resíduo de mineração de Brumadinho, esse material que verteu com o rompimento da barragem. Então esse é o resíduo de mineração de Brumadinho, que verteu com a queda da barragem em 2019. Esse material foi, então, consorciado com resíduos de tecidos de poliéster. O tecido de poliéster, as aparas que sobram do processo de fabricação de roupas, tem esse formato. Esses resíduos são, então, triturados e transformados nesse material que tem a aparência de um pó. Então, a mistura desses 2 materiais, então, essa mistura é feita em determinadas proporções. Esse material é colocado dentro de um molde metálico e prensado. Depois disso, ele é colocado dentro de um forno a temperatura e durante tempo controlado. E, ao final, nós temos, então, esse tijolo. Então, esse é um tijolo que tem as medidas, largura, comprimento e altura de um tijolo solo-cimento. Ele é maior do que o tijolo comum que se compra por aí, né? Então, até por isso, por ser maior, ele é mais pesado também. Esse produto, ele alcança resistências suficientes para se construir muros, por exemplo, né? Nós temos uma segunda variedade que utiliza o resíduo de Brumadinho e resíduo de garrafa PET. Então, garrafa PET triturada. Então, esse vai, então, nos proporcionar um outro tijolo semelhante àquele ali, com resistência um pouco melhor. Ao longo desse trajeto do desenvolvimento da pesquisa, nós fomos desafiados a incorporar outros tipos de resíduos minerais. Com isso, então, chegou ao nosso conhecimento a existência de resíduo de mineração de esmeraldas, provenientes da cidade de Campos Verdes, no norte do estado de Goiás. Então, nós estivemos lá e buscamos uma certa quantidade desse material e fizemos outras 2 variedades de tijolo. E o resultado disso é esse outro tijolo. Esse, sim, tem uma resistência até 50% maior do que a resistência exigida para tijolo solo cimento, e é um material que, ao ser utilizado na construção de uma casa, por exemplo, ele dispensa a necessidade de vigas e de pilares de concreto. Todo o peso da própria parede, o peso de uma laje em concreto armado, o peso da estrutura de madeira que suporta o telhado e o próprio peso do telhado com telhas de barro. Tudo isso pode ser descarregado diretamente sobre as paredes e ainda sobra resistência para o tijolo. Uma outra coisa muito interessante é que a norma brasileira exige, além da resistência mecânica, exige um limite também de absorção de água. E esse tijolo tem menos de 30% da absorção de água máxima exigida para o tijolo solo-cimento. Ou seja, ele é melhor tanto do ponto de vista de resistência quanto do ponto de vista de absorção. Por que isso é tão mais barato?
Porque além da gente conseguir a matéria-prima de uma maneira muito fácil, muito abundante e com custo muito baixo, a gente ainda tem uma outra coisa que ajuda muito a baratear o processo. Enquanto os tijolos de solo-cimento são feitos a 1.200, 1.300 graus Celsius, o tijolo que nós propomos é feito a 300 graus Celsius. Então esse tijolo pode ser feito com um forno solar, que é uma tecnologia muito simples de ser feita. Quando eu deixo de usar o tijolo solo-cimento, eu deixo de gastar cimento. A produção de 1 quilo de cimento libera 1 quilo no ar de dióxido de carbono, que é um poluente perigoso. Ao usar esse produto, eu também deixo de usar o tijolo cerâmico. O tijolo cerâmico ele exige a remoção de argila das beiras de rios, de córregos, de lagos, né? O que causa depressão ou degradação ambiental. E um outro detalhe importante é que ao deixar de produzir, de fazer a queima de lenha, que normalmente vem da derrubada de árvores do cerrado brasileiro, né, que são usadas para queimar, ele gera, além da derrubada de árvores, a liberação de grande quantidade de fumaça no ar. No que se refere à saída desse produto do laboratório para a sociedade, agora depende de outros trâmites, depende de ações do governo, depende de interesse das empresas envolvidas no setor. Então, há todo um trabalho de convencimento que precisa ser feito agora. E esse trabalho de convencimento começa por essa divulgação que nós estamos fazendo agora. Então, o papel da imprensa, o papel do setor de divulgação de jornalismo, da ADUF, de outras entidades que estão divulgando o nosso trabalho, é muito importante para que ele chegue até o setor produtivo, né, o setor de construção civil, para ver se eles se interessam por isso, para poder fazer com que a sociedade receba o produto desenvolvido na pesquisa acadêmica. Pois é, essa é uma diferença importante que separa a atividade acadêmica em países desenvolvidos, como países europeus e nos Estados Unidos, onde a academia ela trabalha de mãos dadas com o mercado, com a indústria, né? Aqui não, você desenvolve um trabalho, mostra o seu potencial, mostra a sua capacidade de retorno e isso fica guardado numa prateleira. Então, daí a importância de atitudes como a da ADUF, da própria TV UFG e de emissoras privadas que fizeram aí uma divulgação do nosso trabalho para que isso possa alcançar empresários, por exemplo, interessados ao mesmo tempo em ter um ganho financeiro, que esse produto permite, mas também um ganho ambiental, que supera em muito as questões financeiras. Então, nós entendemos que, ao mesmo tempo, governos e entidades privadas precisariam se aproximar da universidade, nesse caso em particular aqui do LAMES, para que nós pudéssemos repassar essa tecnologia, para que isso saísse de um trabalho de bancada e se transformasse num trabalho em larga escala para atender os objetivos nobres que esse trabalho pode alcançar.